lá em Gênesis 15. Depois desses acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abraão numa visão e disse: Não temas, Abraão, eu sou o teu escudo e teu galardão será sobremodo grande. Respondeu Abraão: Senhor Deus, que me haverás de dar, se continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Disse mais Abrão: a mim não me concedeste descendência, e um servo nascido da minha casa será o meu herdeiro. A isto respondeu logo o Senhor, dizendo: Não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então conduziu-o até fora e disse: Olha para os céus e conta as estrelas, se é que o podes. Ele disse: Será assim a tua posteridade. E ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado para a justiça. E ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado para a justiça. E no versículo no 5 diz assim: conduziu-o até fora, porque ele estava na tenda. Deus mandou ele olhar para cima. Lucas 14. Amém? Ora, ensinava Jesus no sábado numa das sinagogas, e veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade, havia já 18 anos, e andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Vendo-a, Jesus chamou-a e disse-lhe: Mulher, estás livre da tua enfermidade. E impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. E impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. O chefe da sinagoga, indignado de ver que Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que se deve trabalhar. Vinde, pois, nesses dias para serdes curados, e não no sábado. Disse-lhe, porém, o Senhor: Hipócritas, cada um de vós não desprende da manjedoura no sábado o seu boi ou o seu jumento para levá-lo a beber? Por que motivo não se devia livrar deste cativeiro em dia de sábado esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? Vou ler de novo. Por que motivo não se devia livrar deste cativeiro em dia de sábado esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa 18 anos? Eu quero que os irmãos notem que quando Deus chamou Abraão, ele disse para Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, que eu vou te fazer pai de uma grande nação. E já fazia muitos anos que Abraão realmente vinha, se não me engano, parece que é 24 anos, mas não vem ao caso agora. A promessa parecia se tardar. Aí Deus pediu para Abraão sair da tenda, da onde estava, e olhar para cima. E o que Deus me ministra, sair da tenda, é sair da onde tu estás, daquilo que tu está vendo.
A tenda tipifica para nós aquilo que está nos impedindo de ver Deus nas nossas vidas. Porque Deus pediu para Abraão olhar para cima, para as estrelas, olhar para o alto. E Davi diz no Salmo: de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Olho para o alto, de onde me virá o socorro. E muitas vezes, irmãos, eu estou querendo falar algo a respeito de limitação, que Deus quer nos levar a olhar não para as nossas circunstâncias, não para aquilo que está nos dificultando, porque Deus tem uma promessa para nós. E se vocês observarem ali em Lucas, que diz assim, que essa mulher, se vocês olharem ali a palavra de Deus, o que estava acontecendo com aquela mulher? A Bíblia diz que ela estava encurvada, olhando para baixo. A Bíblia diz assim, no versículo 11, e veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade, havia 18 anos, andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Espírito de enfermidade. E tem muitas coisas, irmãos, na nossa vida que nos impede de nós nos endireitarmos. De muitas coisas. Uma amargura, por exemplo, te impede de endireitar. Um ódio que tu tem de alguma coisa, de uma circunstância, uma frustração, faz com que tu ande. Eu não falo assim, tu olhando a pessoa, mas por dentro ela está encurvada. Ela está olhando para baixo. Quando Satanás teve um encontro com Jesus na tentação no deserto, Satanás fez com que Jesus também olhasse para baixo. Atira-te daqui abaixo, tu viu? Fez com que ele fosse para baixo. E Deus, através de Cristo aqui, mostrando para nós que aquela mulher andava mal, ela andava para baixo, encurvada. Imagina a situação daquela mulher, que coisa deprimente é aquilo. E a Bíblia diz que ela era filha de Abraão. O que me chamou a atenção aqui, quando Deus curou essa mulher, que Deus disse assim, filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos. Irmãos, nós somos filhos de Abraão. Nós somos filhos da promessa. E tem situações nas nossas vidas que estão nos impedindo de avançar, de nós termos uma comunhão com Deus. E a Bíblia diz que quando ela foi liberta, ela dava glória a Deus. Tem muitos de nós que não conseguem dar glória a Deus. Talvez da boca para fora, eu creio. Mas eu quero saber se vem do coração. Com realidade. Com realidade. O que Deus quer nos ensinar a nós caminharmos pela fé. Quando Pedro andava caminhando sobre as águas, ele olhou para as circunstâncias naturais, para o vento, para a tempestade, para as ondas, tirou os olhos de Jesus. Todo mundo sabe essa palavra de decor e salteado. Mas o que Deus me ministra nessa passagem, que Deus quer nos levar numa condição de fé. Porque o que agrada a Deus é a nossa fé. E Abraão foi justificado pela fé. Porque a fé sem obras é morta. O que eu tenho que ter? Eu tenho que ter atitudes de fé, eu tenho que dar o primeiro passo. A Bíblia diz que Jesus chamou a mulher, e ela foi até Jesus.
Eu não sei qual é o cativeiro que está prendendo os irmãos aqui nessa manhã, com que está fazendo com que nós venhamos a olhar para baixo e nós não nos endireitarmos. A Bíblia diz, ela se endireitou. Para mim, se endireitar aqui, irmãos, é seguir o Senhor. É confiar no Senhor. Se vocês forem um pouquinho mais adiante, ali tem a palavra do jovem rico. Aquele homem confiava plenamente nas coisas naturais, naquilo que ele tinha, que ele conseguiu pelo seu trabalho. E isso faz com que o homem realmente confie. Quando nós adquirimos as coisas, nós vamos tendo uma autoconfiança, nós somos senhores de nós mesmos. Aí Jesus disse para aquele homem assim, ele disse assim, olha, eu faço tudo certinho. Aí Jesus disse assim para ele, só uma coisa te falta, vende tudo que tu tem, dá aos pobres e tu me segue. Ou seja, vender tudo, dar o dinheiro que ele tem aos pobres, para os necessitados, para aqueles que estão realmente precisando. E depois tu vem e tu me segue. É difícil, claro que é difícil. Mas o que Deus está nos ensinando? A ter fé. Porque eu estava meditando nessa palavra e estava olhando essa palavra quando Jesus disse, imagina, gente, vocês venderem tudo que vocês têm hoje e seguir Jesus. Mas ele tem que falar com vocês. Não é uma coisa da minha cabeça. Mas ele leva a nós, hoje, nós que estamos conhecendo o Senhor, a nos conduzir para a fé. A nós andarmos por fé. Fé é a certeza das coisas que se esperam. E uma palavra que diz assim, que nós temos que aprender, que eu estou aprendendo, e como é bom estar aprendendo, eu só aprendo as coisas, eu só aprendo de joelho. Eu quero que vocês também tenham esse hábito. Eu tenho o hábito de orar. É como se fosse um chimarrão, um cafezinho, que mais do que alguma coisa assim. Não é fácil no início. Claro que não é fácil. Quando tu vai orar, muitas vezes a gente está armado. Mas quando tu começa a orar, parece que muitas vezes é uma peleja mesmo. A carne milita contra o espírito contra... Tu parece que está sozinho no teu quarto. Parece que não tem ninguém e tu fala para as paredes. Mas isso são os nossos pensamentos, né? Mas é uma sensação muito difícil. Mas Deus vai nos ensinando todos os dias isso. E quando Deus disse para o jovem rico, vende tudo o que tu tem e segue-me, ele estava dizendo para Jesus assim, agora tu vai ter que confiar em mim. Porque aquele homem, para nós hoje, é aprendermos, eu sei que muitos de nós aqui passam dificuldades em muitas áreas. Eu não falo só no natural, também no lado sentimental, na alma, amargura, tristeza, enfim, muitas coisas. Porque nós estamos aqui num processo de cura. E Jesus veio para curar as nossas enfermidades. E suprir as nossas necessidades. Enfermidades e necessidades. Necessidades e enfermidades. E Jesus disse para ele, tu vem e tu me segue. Como disse para Abraão, sai da tua parentela, larga tudo e vem e me segue. Dependência. Jesus disse para aquele homem, eu quero que tu tenha dependência de mim. E como é difícil, né, gente? A Bíblia diz que Moisés, ele creu no invisível. Olhar para o invisível.
Em Romanos 8:18 diz que Abraão creu contra a esperança. Aos olhos naturais parece que a nossa vida não vai sair daquilo ali que está o que está acontecendo. Mas Deus está nos levando a um nível de fé mais elevado. Ajuda-me na minha incredulidade. Tu tem que dizer para Deus. Eu digo para Deus muitas vezes, quando eu estou olhando uma situação, eu digo: Senhor, eu não creio que o Senhor vai me tirar dessa situação. Mas Jesus disse uma coisa que eu também estou me agarrando. Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Eu digo: Senhor, eu não creio, mas a tua palavra diz, tu disse para aquele homem que o impossível dos homens, para Deus tudo é possível. Eu vou confiar nessa tua palavra. Eu não creio, mas tu disse para os teus discípulos, o impossível dos homens é possível para Deus. Agora é contigo, me ajuda na minha incredulidade. Porque nós somos descendência de Abraão. Descendência de Abraão, eu quero dizer assim, que nós viemos a sermos filhos da promessa, enfim, filhos da fé. E nessa caminhada que nós temos com o Senhor, é nos levar para a fé. Não é fácil essa caminhada. Não é fácil subir a montanha. Vocês viram que quando Deus deu a lei para Moisés, ele teve que subir uma montanha. Porque Deus podia ter dado para Moisés na tenda, né, gente, no quarto dele ali, né, bem tranquilo, ali dormindo, ele estava num belo sono, num belo cochilo da tarde, e de repente Deus dava tudo para ele ali na tenda. Não é verdade? É mais fácil. Ou debaixo de uma árvore, quem sabe. Mas ele teve que subir uma montanha. Eu não sei com que tipo de montanha, mas eu acho que é chato. Se a gente subir uma ladeira já é complicado, não é verdade? Imagina tu subir uma montanha. Para Deus falar com ele lá em cima. Numa montanha, tu enxerga as coisas melhor. Deus te leva para o alto. Deus te leva para um lugar mais elevado. E eu estava pensando assim com Deus, às vezes eu digo para as pessoas, eu digo assim, sabe, que o maior tesouro que um homem tem, eu creio que é a fé. Se vocês analisarem, irmãos, a fé é algo, eu não consigo imaginar isso. Imagina tu ter fé. Se tu tem fé, tu não se abala com nada. Tu só descansa e dorme no barco que nem Jesus dormia. É descansar em Deus. Sabe o que é isso? Descansar na guerra. Antes da crucificação, Jesus estava confortando os discípulos. Tem de bom ânimo, eu venci o mundo, fiquem na paz. Ele ia ser, sabendo que um ia traí-lo e o outro ia negá-lo. E ele tinha paz naquela situação. Depois ele foi orar e ficou aflito, como muitos de nós ficamos aflitos em muitas áreas das nossas vidas. E a aflição também faz parte, porque Jesus sabia disso. No mundo vocês vão ter aflição, vocês vão ter inquietação, perturbações para te tirarem da fé, para tirarem vocês do propósito, para tirarem vocês da caminhada, para tirarem vocês desse processo de salvação, de arrependimento. Porque o inimigo ele trabalha em nós também, irmãos, em muitas áreas, em conquistas naturais, não é verdade? E as pessoas cobram de ti. Ah, como eu sei como as pessoas cobram.
E tudo depois começa a se cobrar. Acusação, né? Acusação. Tu fica se cobrando. Mas Deus não quer isso mais para nós. E nessa caminhada com Deus, Deus quer de nós uma atitude de fé, dar um passo de fé. E não olhar realmente, é difícil. Claro, irmão, tu vai olhar. Mas se vocês olharem ali em Romanos 8, 4:18, onde Abraão olhou as circunstâncias, ele viu, mas ele creu na promessa. Ele creu na palavra de Deus. Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Vende tudo que tem, dá aos pobres e siga-me. E aquele homem olhou para Jesus e disse, isso é impossível. E se eu tiver fome, como é que é? Se eu precisar pagar uma conta, como é que vai ser? É isso que ele está pensando. Se eu tiver uma enfermidade, como é que eu vou poder pagar um hospital bem bom, umas coisas maravilhosas, né? E Jesus diz, tu tem que confiar em mim. E Deus nos leva hoje a nós olharmos para o alto, sair da nossa tenda, de nós não estarmos mais encurvados, olhando para o chão como essa mulher estava há 18 anos. E Jesus libertou aquela mulher e ela dava glória a Deus. Quem sabe esse grito de glória a Deus deve estar entalado na garganta de muitos de nós aqui dentro. Davi dizia assim, livra-me, ó Deus, das cadeias que me prendem, para que eu possa louvar o teu nome. Então eu quero compartilhar com os irmãos isso que eu tenho para falar com os irmãos hoje. A nós termos uma caminhada de fé, somos necessitados, precisamos um dos outros. E muitas vezes nós somos que nem aquele empregado do centurião, né, irmãos? Aquele homem que estava doente, enfermo e terrivelmente atormentado. E aquele homem viu a necessidade daquele empregado dele. E se comoveu com aquele homem, ficou tão perturbado com aquele homem, com aquela situação, que foi interceder por ele. E se você está vendo a necessidade de algum irmão aí, de alguma pessoa da tua família, quem sabe, eu não sei, nós temos que ter a atitude que esse centurião teve, de interceder junto a Deus em prol de pessoas que estão necessitadas, aflitas. Porque todos nós estamos nesse processo. Jesus também precisou de gente para interceder com ele, quando ele estava aflito. A minha alma está terrivelmente aflita até a morte, né? E nós precisamos. Se você tem vergonha, peça para alguém, porque sozinho nós não podemos muitas vezes, né? Compartilhar a carga uns dos outros, diz o Senhor. Porque nós somos filhos de Abraão. Nós temos uma promessa de Deus. E nós estamos aqui para nós andarmos com o Senhor, para nós confiarmos em Deus, em Cristo, como pastor das nossas vidas. Como provedor das nossas vidas, de todas as áreas. Mas Deus quer curar o nosso coração. Porque a Bíblia diz, se tu duvidares no teu coração, esse é o problema. Então, o alvo hoje de Deus é o nosso coração. Porque do interior do coração do homem que procede os maus desígnios, os maus pensamentos e tudo. Vamos lá em Jeremias 6, e para mim terminar. Por favor, Jeremias 6, por favor.
Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então eu estou me agarrando naquela palavra que sai na boca de Deus. O impossível dos homens, para Deus tudo é possível. Quem disse foi Jesus. Amém? Então, o que ele está dizendo? Para nós termos fé na palavra dele. Ajuda-me, Senhor, na minha incredulidade. Olha bem, gente, o que diz Jeremias 6, versículo 19. Só para mim terminar. Ouve tu, ó terra, eis que eu trarei mal sobre este povo. Olha bem. Eis que eu trarei mal sobre este povo, o próprio fruto dos seus pensamentos, porque não estão atentos às minhas palavras e rejeitam a minha lei. O que acontece? Quando eu rejeito a palavra do Senhor, aquilo que Deus está falando comigo, e fico só maquinando, eu vou trazer o mal. E qual é o mal? O fruto dos meus pensamentos. Aquilo que eu estou pensando errado, que não é de acordo com a vontade de Deus, aquilo que não está alinhado com os pensamentos de Deus. Não é verdade? Não vai dar certo, eu não tenho força, é impossível. E Deus diz, tudo é possível que crê, né? O meu Deus supre todas as nossas necessidades. Sou pobre e necessitado, mas Ele cuida de mim. O Senhor é a minha força, minha salvação. O que Deus diz? Estou muito cansado, fraco, eu não vou conseguir. Jesus diz, eu faço forte ao cansado, eu multiplico as forças daquele que não tem mais nenhum vigor. Então, nós temos que... Então, o fruto dos meus pensamentos está vindo me prejudicar, trazendo mal sobre a minha vida. Qual é o mal? Os frutos, o próprio fruto dos seus pensamentos. Eis que eu trarei mal sobre este povo, que somos nós, o povo de Deus. Qual é o mal? O próprio fruto dos seus pensamentos. E Deus quer curar a nossa mente, porque é do interior do coração do homem que procede os maus desígnios, os maus pensamentos. E nós temos que estar alinhados, mente e coração, e atitude, com aquilo que Deus quer. Porque Deus quer frutos, e os frutos são as minhas atitudes. Não é fácil, claro que não é fácil. Eu sei que não é fácil. Todos nós somos iguais. Um cansa mais, outro cansa menos, mas assim vai na caminhada. Um ajuda o outro. Que Deus abençoe a todos. Vou deixar o irmão André falar um pouco. Obrigado.